Capítulo 17. Chegando em Portugal, fui para um hotel. Depois aluguei um quarto. Como estava muito caro naquele espaço, então fui para a casa da mulher que me acolheu a primeira vez. Ela falou para eu ficar lá, e como já a conhecia, então resolvi ficar. Mesmo sabendo que ela e seu namorado faziam parte daquelas pessoas. Não demorou muito. Um dia estávamos conversando e o namorado da mulher começou a falar que eles vivem uma vida paralela da sua. Mesmo que você tente montar qualquer coisa, eles vão atrapalhar. Porque você não tem dinheiro e eles têm. Mesma coisa nos relacionamentos. Você não tem condições. Já eles têm a oferecer e você não. Por isso que eles atrapalhavam e atrapalham tudo. Daí perguntei da minha filha com Renata Blanco. Ele respondeu que ela não manda mais na vida dela. Ela é obrigada a fazer tudo o que eles querem. Ela tem um cargo importante graças a eles. E quanto mais eles percebiam que você queria ficar com ela, mais eles atrapalhavam. Comentei também sobre a outra garota do exame de DNA. Ele falou que mesmo que você prove que ela não é sua filha, eles não vão deixar tirar do seu nome. Juiz nenhum vai acreditar em você, mesmo que prove tudo o que fizeram. Eles são a lei. Quem sabe em outra vida você tem um poder desse e possa fazer isso com alguém. Quem sabe em outra vida você tem uma família que te respeite. Eles fazem parte de algo muito maior do que você imagina. Mas não fazem isso porque é com você, e sim porque são negócios. Depois daquele dia, veio um homem até mim no ponto de ônibus, onde já sabia que era eles, e perguntou do nada: você prefere ser preso aqui em Portugal ou no Brasil? Eu falei que em lugar nenhum. Sempre tem que ter as ameaças deles. A melhor forma de ver o que são capazes de fazer é se fingindo de morto. Assim eles vão ficar à vontade para mostrar o que são de verdade. Eles usaram o poder público para destruir meu pai e a minha vida. O que o namorado da mulher falou, ele só estava confirmando tudo aquilo que eu já sabia. Mas tudo isso foi por causa de uma batida? Lógico que não. Tudo são narrativas onde eles montam para ter razão e parecer que são os heróis, os defensores dos fracos e comprimidos. Um dia eu estava com o filho do desembargador, quando éramos amigos, indo para a Riviera, e o seu carro foi parado por um policial rodoviário. Chegando no apartamento, ele comentou para o seu pai que foi parado pelo policial. Seu pai ficou nervoso com aquilo porque ele estava mostrando o que eles fazem, que é de perseguir as pessoas por nada, sem que elas saibam. Hoje eu entendo muito bem o que é isso. Coitado desse policial. Deve ter destruído a vida dele como de sua família, só porque ele estava fazendo o seu trabalho. Também entendi que um dos motivos é que são pessoas que praticam o Fishing Expedition como negócios, prazer e ego. Fishing Expedition é era uma prática muito comum há algum tempo, mas continua ainda em alguns espaços públicos, do indivíduo não gostar de você e começar a investigar a sua vida e de repente inferir de um ato que possa ter várias interpretações, a pior de todas, aquelas que possam ver algum ato ilícito, algum crime, alguma coisa. E essas pessoas, além de assim agirem contra a lei e cometerem até crimes distintos, inclusive de abuso de autoridade, essas pessoas estão cometendo crimes contra a administração da justiça e contra a vida privada das pessoas. Eu não posso admitir Fishing Expedition, porque se eu fizer isso, o Estado e seus agentes que dispõem de tecnologias, de armas e de outros equipamentos, poderá estar, em vez de protegendo um cidadão, poderá estar perseguindo um cidadão. Depois que o namorado da mulher falou aquilo, ele conseguiu um trabalho para mim. Entendi mais pra frente que já estava planejado isso.
Eu entrando na empresa, eles conseguiriam a confiança dos donos, teriam acesso aos funcionários, como era pães que eles faziam. Eram poucos carros que circulavam em Portugal sem que os guardas parassem por causa da Covid. Mas os carros de pães rodavam livremente. Primeiro, eles usam a minha imagem falando que eu estava sendo procurado. Assim, a empresa achava que estaria segura com os policiais. Depois, era hora de ganhar a confiança deles. Leva o filho do dono para sair em lugares caros. Também usam mulheres para isso. Depois que conquistou os donos, era hora de conquistar os funcionários com churrasco brasileiro. Faziam a mesma coisa, só que com eles eram mais simples. Mulheres mais baratas. Também outros funcionários levavam o resto de comida congelada dos restaurantes que eles têm em Portugal. Na época estava fechado por causa da Covid, então são alimentos que iriam perecer. Assim usaram o seu estoque de comida para aproveitar essa sedução. O convencimento é o que eles sabem fazer de melhor. Sabem usar muito bem isso. Vendo essa artimanha, e depois que o namorado da mulher falou aquilo, eu procurei um outro lugar para ficar mais barato. Eu estava querendo juntar dinheiro para tirar a minha mãe de lá. Depois de alguns dias eu recebi uma ligação do meu irmão Dirceu falando que a nossa mãe faleceu. Uns dias antes eu tinha falado com ela e falei que estava trabalhando para juntar dinheiro e voltar. Um pouco antes da minha mãe ficar em uma clínica em vez de sua casa, a minha irmã Ludmila não queria que eu nem falasse mais com minha mãe. Nem as câmeras queriam passar a senha para eu poder vê-la. Mas antes de colocar câmeras no apartamento, um dia eu liguei para minha mãe e ela gritou pelo telefone falando que ela estava sendo judiada pelas moças que estavam cuidando dela. Falava socorro. Eu, desesperado, liguei para minha irmã Shirley. E ela falou que não era para me preocupar. Mas depois entendi mais pra frente que não era para eu voltar, só para eu não ficar no apartamento da minha mãe. É isso que o dinheiro faz. Pessoas doentes fazem pessoas mais doentes. Voltando na fábrica de pães, eu tinha comprado uma moto elétrica. E eu ia para o trabalho com ela. E um dia, voltando para casa, me derrubaram da moto de propósito. Depois, no dia seguinte, a mesma coisa. Só que dessa vez era na chegada ao trabalho de madrugada, onde me machucaram. E em minha queda, um rapaz negro de cabelo rastafari e o seu cachorro foram até onde eu caí, por causa do carro que bateu em minha moto e saiu correndo. Nessa hora, friamente ele fala: "Você estava indo tão bem, de repente caiu?" Em suas palavras eu vi maldade. O que ele estava falando era da minha vida, que eu estava indo bem e eles me derrubaram por prazer. E nessa hora entendi que eles gostam do sofrimento. Então veio em minha mente a imagem do meu pai quando ele estava no hospital. Naquela hora eu senti algo estranho, em que ele se desesperou. Parecia que ele queria falar algo para mim. Ele não podia mais abrir a boca, os olhos, e a única coisa que ele poderia se expressar naquela hora era com os batimentos cardíacos. Depois do seu falecimento, entendi mais pra frente por que o médico foi irônico com a morte do meu pai. Senti maldade em suas palavras e em sua alma. Será que eles foram até meu pai para falar o que fizeram com ele e também para falar o que iriam fazer comigo na época? Sinceramente, eu não duvido. Porque a maldade dá prazer nessas pessoas, ainda mais quando elas não podem se defender. Realmente, monstros existem, mas nunca pensei que poderia estar tão perto da gente assim. Estamos chegando na reta final dessa história. Continuação no próximo capítulo.